Começando a sala virtual de hoje, o tema Juramento da Família número 4, parte 2 de 2. Eu já vou avançar para a próxima tela, porque na próxima tela a gente vai esclarecer como está a sequência do nosso estudo, né? Nós falamos aí na sala virtual anterior sobre o juramento número 4, fizemos a parte 1 de 2 e ali a gente estudou uma parte, um trecho desse conteúdo, né, para que a gente possa ter profundidade no estudo, para que a gente possa explorar com profundidade o conteúdo dessas palavras maravilhosas do juramento. A gente achou por bem fazer essa divisão em duas partes. Então, a primeira parte, eu gostaria só que você observasse na tela, está grifada em vermelho, foram os temas que nós abordamos na sala virtual anterior. Nós falamos lá sobre uma grande família em nível cósmico, que é o ideal da criação dos pais celestiais. Esse foi o ponto central. Se você observar ali na parte em coreano, um pouco acima da sua tela, também está grifado ali em vermelho a parte correspondente, né? Está lá, Cheonju Dekajongul. Então, essa é a parte referente a uma grande família em nível cósmico. Essa é a parte principal que vai desencadear, por conseguinte, o estabelecimento ou a realização de forma perfeita de um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Essas 4 palavras serão os temas que nós vamos estudar na sala de hoje, né? Finalizando aí esse juramento número 4, nessa parte 2 de 2. Então, nós vamos falar hoje sobre realizar perfeitamente um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Eu já vou passar para a próxima tela para a gente fazer uma revisãozinha de como nós encerramos a sala virtual anterior, falando da parte 1 e já fazendo, na verdade, uma conexão aí, um prelúdio daquilo que a gente vai estudar especificamente hoje sobre esses 4 itens: liberdade, paz, unidade e felicidade. Aí do lado direito tem um esquema, nós já utilizamos esse esquema, eu vou fazer apenas uma revisão daquilo que a gente falou na sala virtual anterior, para que a gente possa então dar continuidade, fechando esse estudo na sala de hoje. Eu vou fazer a leitura então ali do trecho e peço que você me acompanhe. O juramento da família descreve o ideal de criação de Deus como o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Aqui já vai um parênteses, a gente acabou de mostrar isso na tela anterior. Nós estamos jurando realizar de forma perfeita, realizar perfeitamente este mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Estas são as 4 características do mundo que alcança o propósito de Deus de criação. Deus criou os seres humanos com 4 propósitos, e isso também a gente comentou na sala virtual anterior, finalizando aquela sala e já fazendo essa ligação com o tema de hoje. Então, ele fala lá desses propósitos. Primeiro, encarnar a imagem de Deus no mundo. Segundo, ser as amadas contrapartes, ou as amadas contrapartidas, ou os amados parceiros de Deus que podem compartilhar o amor de Deus. Terceiro, multiplicar o ser de Deus no mundo através de seus descendentes. E, por fim, quarto item, capacitar todo o universo a cumprir o propósito de criação de Deus. O reino do céu é, por conseguinte, um mundo que cumpre esses 4 propósitos divinos. O diagrama ao lado, essa tela aí ao lado, esse desenho aí ao lado, demonstra como esses propósitos são conducentes para a liberdade, paz, unidade e felicidade. Então, foi assim que a gente encerrou a sala virtual anterior. Quando nós falamos desses 4 propósitos descritos aí do lado direito da imagem, está ali a imagem de Deus, primeiro propósito. Segundo, ser um parceiro, uma contrapartida do amor de Deus. Terceiro, multiplicação de Deus, do ser de Deus no universo. E o cumprimento do propósito da criação de Deus. E você vai ver que o resultado do estabelecimento desses propósitos tem como resultado o estabelecimento de um mundo de liberdade, no caso de nos tornarmos a imagem de Deus, um mundo de paz, no caso de nos tornarmos um parceiro do amor de Deus, o estabelecimento do mundo de unidade, no caso de multiplicarmos a existência de Deus em todos os descendentes, em todos os nossos descendentes, e por fim o mundo de felicidade, resultado da realização do propósito de criação de Deus. Isso a gente já detalhou lá na sala virtual anterior, mas hoje a gente vai fazer um estudo um pouco mais detalhado no que diz respeito ao tipo de mundo, que estrutura teria, o que seria esse mundo de liberdade, ou então esse mundo de paz, de unidade e de felicidade que o juramento demanda de nós, que nós nos comprometemos a realizar quando falamos lá no juramento. Juramos realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar então
sobre cada um desses itens. Primeiramente, então, vamos falar sobre liberdade. O mundo atual fez da liberdade sua pedra fundamental. Então, aqui já vai um parênteses. Essa frase já nos leva a uma reflexão. Como é a realidade do mundo atual? E não somente no mundo atual. A gente vê que ao longo de vários séculos o homem, a humanidade, tem buscado, tem almejado encontrar a liberdade, buscando a liberdade, se libertar de todas as amarras, de todas as barreiras, de todos os limites que oprimiu o ser humano, que oprimiu a humanidade ao longo da sua história. Nunca antes na história as pessoas têm sido tão livres para seguir a religião de sua escolha, falar sobre qualquer assunto com liberdade, se organizar e agir como lhes agrada. Isso é garantido por quase todas as constituições das nações do mundo. Contudo, milhões de pessoas são viciadas em álcool e drogas. Outros milhões estão presas em relacionamentos miseráveis e até mesmo abusivos. Ou então elas estão escravizadas em empregos que odeiam. Elas se consideram vítimas da circunstância e se sentem impotentes para mudar a sua situação. Essas pessoas não são realmente livres, embora vivam em uma sociedade livre. Há também milhões que revelam em sua liberdade os extremos do individualismo. Solteiros convictos, ou mulheres solteiras, relutantes, ou então incapazes de formar relacionamentos realmente duradouros, com certeza se encontram num estado de profunda solidão. Em desespero, milhares cometem suicídio. De fato, elas entraram nessa situação porque não entenderam o verdadeiro significado de liberdade. Então veja só que interessante, né? A gente está falando aí nesse trecho, nessa tela, uma coisa que é uma constatação. Apesar de a gente ter passado por séculos de luta buscando a liberdade, e apesar de termos galgado determinada liberdade, alcançado determinada liberdade, como ele relatou ali no comecinho, né? Quantas coisas hoje o ser humano desfruta em termos de liberdade. Mas ainda assim a gente vê como o ser humano sofre, como o ser humano ainda está inserido num contexto ainda de prisão aos vícios, de prisão a relacionamentos abusivos, em circunstâncias que oprimem as pessoas, em regimes políticos ou em sistemas religiosos, enfim, todas as situações ainda parece que oprimem o ser humano, porque ele sofre. Por que ele está inserido nessa situação? Porque ele chega a experimentar essa situação de extremo desespero ao ponto de cometer o suicídio. De fato, o resultado inevitável, a conclusão inevitável desse raciocínio é que nós passamos a perceber que o ser humano se encontra nessa situação simplesmente porque ele ainda não percebeu o verdadeiro significado de liberdade. As pessoas têm a ideia errônea de que liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, a qualquer momento, quando me der na telha, quando eu tiver o desejo, eu vou lá e faço qualquer coisa, sem qualquer limite. E o sofrimento, as consequências disso, têm provado que esse conceito ele não está muito claro, que o verdadeiro significado de liberdade sequer foi entendido, foi compreendido, quanto mais praticado na vida humana, né? Por isso, a gente vai aprofundar um pouco mais aí essa discussão sobre liberdade, esse mundo de liberdade que o juramento fala e que, na verdade, não tem muito a ver com aquilo que as pessoas aí fora, no mundo secular, estão defendendo como essa bandeira de liberdade, o mundo de liberdade. Eu vou avançar para a próxima tela para a gente continuar nessa discussão. Então, vamos falar um pouquinho aí para a gente distinguir liberdade e licença, ou licenciosidade. Só para a gente esclarecer, vamos lançar primeiro alguns conceitos aí. Vamos ao texto. Exercitamos responsabilidade para alcançar esses objetivos, dando ênfase para a nossa natureza espiritual. Em outras palavras, nós devemos seguir a nossa consciência em todas as áreas da vida. Espera lá, então nós precisamos parar para pensar um pouquinho. Então, liberdade não é exatamente então aquilo que a gente estava pensando, que é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, aonde eu quiser. Não, tem alguns aspectos aí, a gente já achou aí um limitador. Existe responsabilidade, essa palavra começa no parágrafo ali, exercitamos responsabilidade para alcançar os objetivos e é óbvio que nós precisamos consequentemente dar ênfase para o aspecto, para a natureza espiritual da nossa existência. E aí, inevitavelmente, eu sou levado a ser conduzido pela consciência. Eu preciso balizar, eu preciso direcionar, eu preciso orientar as minhas ações
por regras definidas por essa consciência. E isso é em todas as áreas da vida humana. Nossa consciência sempre nos orienta a viver o propósito do todo. Nossa consciência conhece nossa responsabilidade para alcançar a perfeição do espírito e nos guiar para cumpri-la. Além disso, sendo que o todo inclui o indivíduo, viver por nossa consciência também trará a satisfação para o indivíduo. Portanto, verdadeira liberdade é a liberdade, então, para seguir a própria consciência. Aí a gente já começa a estabelecer parâmetros. A gente já chega a dizer que a liberdade não é uma coisa sem limites. Existem limites, sim. Existem parâmetros, sim. A definição desses parâmetros estão basicamente orientados pela nossa própria consciência. Agora, a licença ou licenciosidade muito comumente significa viver de acordo com os desejos da carne, ou seja, é aquilo que eu sinto vontade de fazer, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço sem qualquer limite, sem qualquer opressão. As pessoas dizem que qualquer proibição, na verdade, pode ser até mesmo prejudicial para o desenvolvimento da pessoa, porque ela é livre. E o exercício dessa liberdade permite que ela desenvolva todo o seu potencial. Essa é a grande mensagem, esse é o grande slogan na busca de defender a liberdade restrita e limitada dentro do mundo atual. Desde a queda humana, o espírito e a carne se tornaram divididos e, consequentemente, eles buscam propósitos diferentes, conflitantes, antagônicos. São Paulo disse muito bem lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele disse assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, é isso que eu faço. Se somos cativos da lei do pecado, como Paulo expressou, então nós não somos de fato livres, como as pessoas alegam aí fora. Como é esse conceito de liberdade, muitas vezes, escondendo e camuflando uma licenciosidade, a liberdade restrita e até mesmo, vamos dizer, irresponsável, ultrapassando, violando limites e regras da consciência, acabam, na verdade, tornando as pessoas cativas da lei do pecado, jogando elas nessa situação de conflito, de querer fazer o bem, mas só ficar no desejo e, de fato, acabar fazendo aquilo que não quer, ou seja, o mal, como está lá na carta de Romanos. Então é interessante e isso é muito próximo de nós, né? Isso é a nossa realidade, nós experimentamos isso muito intimamente na nossa vida cotidiana, né? Isso é muito presente na nossa vida como seres humanos. Essa confusão que às vezes nós acabamos fazendo de uma forma quase que inevitável por conta da queda humana, misturando liberdade no sentido original e verdadeiro com esse termo licença, que na verdade se camufla na palavra de liberdade utilizada vulgarmente na boca das pessoas. Vamos avançar para a próxima tela, ainda falando sobre liberdade e licença. Liberdade no juramento da família significa a liberação da consciência do cativeiro dos desejos do corpo. Isto significa liberação da escravidão de Satanás. Satanás, um ser totalmente egoísta, tem dominado o espírito humano e influenciado a mente para ser egoísta, pensando somente sobre o eu e aquilo que é meu. De acordo com o princípio divino, o poder de Satanás ele é sustentado, apoiado através de maus espíritos e se manifesta nas atividades das pessoas terrenas. Isso está lá no Princípio Divino, página 43, versão digital no unificacionista.com. Então veja só que interessante. Nós estamos falando então de liberdade, não apenas no que diz respeito a fazer o que eu quero, mas fazer isso sem peso, sem acusação, sem estar vinculado a uma metodologia de domínio baseada no egoísmo, no individualismo, no desejo exacerbado do eu acima de todos os demais interesses, dos interesses de outras pessoas, dos interesses dos outros. A gente está cansado de falar aqui, né, que a lógica do amor verdadeiro, dentro da lógica dos verdadeiros pais, dentro da lógica unificacionista, amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Mas Satanás nos impôs uma escravidão que nos faz viver para o nosso próprio eu, sacrificando até mesmo os interesses dos outros, passando por cima dos desejos dos outros, passando por cima da felicidade e dos anseios dos outros para o meu próprio bem. E isso eu faço achando que é exercício de liberdade, mas é uma ilusão,
é enganar a mim mesmo. Na verdade, eu estou preso, eu estou amarrado, eu estou limitado, eu estou escravizado nesse formato de vida. E nós precisamos, de acordo com o juramento da família, nos libertarmos. Construir um mundo de liberdade é aquele onde nós podemos viver com a nossa natureza original, sem acusação de Satanás, sem ter Satanás toda hora na nossa cabeça, apontando o dedo na nossa frente, mostrando para nós que nós somos escravos dele, porque nós praticamos aquilo que ele impõe a gente. Uma vida de egoísmo, uma vida de individualismo, uma vida de sacrificar os interesses do público, do todo maior, em benefício sempre dos propósitos individualistas, egoístas do ser humano. Então dá para perceber o verdadeiro significado de liberdade? E qualquer coisa diferente disso, nós vamos cair no conceito da licenciosidade, no conceito da liberdade distorcida, essa liberdade falsa que o mundo secular acaba impondo para nós seres humanos, não é verdade? Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre liberdade, eu gostaria de colocar um ponto interessante, já que a gente mencionou, que é a consciência. Então vamos falar liberdade e consciência para a gente fortalecer aí esse conceito de liberdade, para que nós possamos entender o que é de fato o mundo de liberdade que o juramento da família aponta para a gente. Uma vez que tenhamos rompido as correntes de Satanás, como falamos agora há pouco na tela anterior, devemos obedecer à nossa consciência, que por conseguinte ela conhece a vontade de Deus, ela quer viver de acordo com a vontade de Deus, e viver pela vontade de Deus significa basicamente viver para o benefício dos outros. Desta forma, nós, libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça, como Paulo fala lá no livro de Romanos. Então, é uma escravidão diferente. A nossa liberdade ela é balizada por esse modelo de vida, ou seja, a gente vive com justiça, a gente vive na lógica de amor verdadeiro, na lógica de viver para o benefício dos outros. Obedecer à consciência e fazer o que é certo requer, demanda, exige esforço. Não é fácil, não é simples. Ninguém está dizendo aqui, não, é muito simples, é só virar o carro para o outro lado, puxa o volante, você dá uma guinada na direção e pronto, a sua vida passa a ser uma vida totalmente... Não, não é assim tão simples. A gente não está criando nenhuma ilusão. Vamos deixar muito claro. Viver de acordo com a consciência demanda de nós, sim, algum esforço. Isso pode até mesmo parecer opressivo, né? Aparentemente, como a gente falou, é uma, entre aspas, escravidão, porque você vai viver limitado, balizado, norteado, direcionado pelas regras da sua consciência, servo da justiça. Parece opressivo, mas isso vai parecer opressivo para alguém que costumava ter uma vida irresponsável de licença, de licenciosidade. Se é assim, isso deve ser aceito como um curso de restauração no caminho para aperfeiçoar a liberdade, principalmente para nós seres humanos, no processo da restauração, que estamos saindo do modelo decaído para o modelo original. Ainda maior é o esforço demandado para que nós possamos viver obedientes à consciência, estabelecendo essas balizas, estabelecendo esses parâmetros de liberdade demandado para uma pessoa verdadeira. Então, por conseguinte, é como ele diz ali, passa a ser um pouquinho mais difícil, passa a demandar um pouquinho mais de esforço, porque ele faz parte de um processo de restauração. É um curso um pouco mais difícil, é um curso que você precisa se submeter, é um curso que você precisa ser treinado, é um curso que você precisa abnegadamente se envolver para que ele possa fazer o efeito positivo no seu processo de restauração. Liberdade desabrocha na medida que vivemos para o benefício dos outros em amor verdadeiro. Isso é uma coisa interessante. É uma reflexão. A gente pensa que liberdade, então, vai ser uma coisa limitada a uma área específica por toda a eternidade. Não, não é isso que está dizendo. Não é isso que nós estamos dizendo. Não é isso que o princípio divino nos orienta. Ele vai cada vez mais amplo, na mesma medida da amplitude do estilo de vida que eu consigo praticar o amor verdadeiro. Nós já falamos em juramentos anteriores, né? Quando nós falamos, por exemplo, no juramento número 2, no juramento número 3, ali a gente falou sobre o escopo, né? Por exemplo, lá no juramento número 2, a gente fala lá que devemos nos tornar filhos de piedade filial na família, depois da nação nós devemos ser patriotas, depois no nível mundial nós devemos nos tornar santos, exercer a santidade, e por fim, a nível cósmico, sermos filhos e filhas divinos. Lembra disso? Então é interessante, você observa que, à medida que nós exercemos o amor verdadeiro, num escopo mais amplo, obviamente, a liberdade que eu passo a ter, a liberdade que eu adquiro, vai se ajustar na medida
do exercício desse meu estilo de vida. É o que está dito ali do trecho. Olha lá, vamos à leitura de novo. A liberdade desabrocha na medida que vivemos para o benefício dos outros em amor verdadeiro. Então, se você consegue, no amor verdadeiro, viver para o benefício dos outros no escopo da sua família, esse é o ambiente onde você pode experimentar total e plena liberdade. Além disso, algo mais? Não. A partir do momento que eu consigo ampliar, exercitar, praticar o amor verdadeiro, no viver para o benefício dos outros em nível nacional, como um patriota, por exemplo, é óbvio que a minha liberdade vai se ajustar a esse novo escopo, ou seja, a minha liberdade abrange agora nível nacional. E assim sucessivamente, como está descrito no juramento que eu acabei de mencionar. É só para fazer um exemplo aqui para sedimentar o que está escrito nesse trechinho aí da nossa tela. Sendo que amor verdadeiro sempre se expande, viver para o benefício dos outros para sempre aumenta para sempre também o escopo da nossa liberdade. É o que eu acabei de falar. Se o nosso amor é apenas tão grande quanto nossa família, obviamente a nossa liberdade também se estende somente na medida do que se ajuda na família. Nessa família ou na nossa família. E aí os escopos maiores na sucessão é como eu falei. Deu para perceber? Quando eu falei lá na tela anterior que a liberdade ela é balizada, limitada, delineada pela consciência, não significa que ela vai ter, por exemplo, sempre 2 metros de largura. Esse é o escopo que eu consigo praticar hoje, então esse é o limite que eu tenho. Mas qual é o limite de liberdade que eu posso alcançar? Analisa pela ótica de Deus. Qual é a capacidade de Deus de amar? O nível dele de amor é o nível individual, é o nível familiar, é o nível... Enfim, está muito óbvio a resposta. Então, qual é a liberdade que Deus desfruta? Na mesma medida. Nós somos criados como filhos de Deus para experimentar o amor na sua potencialidade plena, no seu escopo mais amplo. O juramento fala que nós devemos nos tornar filhos e filhas divinos no cosmos, lá no item número 2, não é verdade? Qual é o limite de liberdade que eu, que você, que cada um de nós devemos e almejamos alcançar? É esse amor, viver para o benefício dos outros na maior amplitude possível, para podermos experimentar a maior liberdade possível. É romper todas as correntes, é vencer todas as barreiras, é ultrapassar todos os limites no exercício mais amplo da capacidade de amar, de viver para o benefício dos outros. Vamos avançar para a próxima tela? Agora falar um pouquinho também sobre criatividade. Aí não poderia deixar de passar uma coisa importante para a gente pontuar quando a gente fala de liberdade. O mundo de liberdade que nós almejamos construir aí no juramento número 4, eu não poderia deixar de falar sobre criatividade. Então vamos fazer um comentário aí. Liberdade reside no coração de toda possibilidade criativa. Porque os seres humanos são criados à imagem de Deus, eles compartilham da mesma natureza criativa de Deus. Como é que você pode ter isso limitado a um escopo tão pequeno como apenas o nível individual? Hoje as pessoas são egoístas, hoje as pessoas são mesquinhas, hoje as pessoas são egoístas. Qual é o nível de liberdade que ela experimenta? Como ela exerce a criatividade dela? Quando ela cria, qualquer coisa que ela vai criar, ela é egoísta, ela só faz isso para o seu próprio benefício. Mas se você ampliar a sua capacidade de amar ao seu pleno potencial, ampliando na mesma proporção, na mesma medida a sua liberdade, qual vai ser a capacidade criativa que esse ser humano vai adquirir? Qual é a capacidade de criar coisas para o benefício seu, da sua família, da sua nação, do mundo inteiro, da humanidade, do presente para o futuro e principalmente para Deus? Qual a capacidade criativa que esse ser humano passa a ter? Por esta razão, Deus concedeu aos seres humanos uma porção de responsabilidade para que eles possam ser, então, co-criadores na sua própria realidade. Olha que coisa fantástica! Deus nos deu o maior dom de sermos co-criadores de nós mesmos. Deus nos criou prontos? Não. Deus nos criou perfeitos? Não. Quem acaba a obra de criação de mim mesmo? Quem é que acaba a criação de você? Quem é que vai concluir a sua obra de aperfeiçoamento? Você, ser humano, homem ou mulher, como é que você vai chegar à sua perfeição? É pela intercessão única e exclusiva do poder de Deus? Ou é a sua participação cooperativa como co-criador na sua própria realidade, tornando você um filho
de Deus perfeito, ou você, uma filha de Deus perfeita, a imagem plena, magnânime e maravilhosa de Deus Pai, nosso Criador. Deus nos concedeu liberdade como um dom de amor e para a nossa glória. Devemos utilizar a nossa liberdade para nos colocar altos como co-criadores que mudam a nós mesmos e nosso mundo. Deus procura por aqueles que assumirão esta responsabilidade. Quando Ele os encontra, Ele derrama os seus esforços para fazer prosperar os seus caminhos. Esta é realmente uma parceria poderosa, santa, maravilhosa, ou seja, ser um co-criador com Deus, ser parceiro, cooperador de Deus na sua obra de criação. E na obra de criação do quê? Qualquer outra coisa que você possa criar pode ser impressionante. Você pode criar uma coisa de tecnologia que venha revolucionar o mundo da comunicação, etc., do transporte, um novo combustível. Mas ainda assim tudo isso é sem qualquer valor quando comparado à grande obra que Deus entregou na sua mão. É você acabar a sua própria criação. É pegar esse ser mal acabado ali no início, ainda num estado primário, e transformar numa obra sagrada, um ser divino, um ser à imagem e semelhança de Deus, um ser que reflita todas as características e potenciais que estão contidos nos pais celestiais, tornar isso substância manifesta no mundo humano através de cada um de nós, através do homem, da mulher, do casal, dos filhos, da família. Esse é o grande anseio de Deus e esse é o grande potencial que a liberdade que Deus quer construir na minha, na sua, na nossa vida, nesse mundo à imagem de Deus, o mundo da liberdade. Esse é o mundo que Deus quer proporcionar e que está na minha, na sua, nas nossas mãos. Nós precisamos adquirir essa liberdade para realizar isso. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar agora sobre paz. É para a gente não se estender muito aí na discussão, temos que passar pelos 4 itens. Então falamos um pouquinho aí sobre liberdade. Fizemos aí algumas reflexões e aí espero que depois você possa continuar essas reflexões aí. Vamos falar de paz. Nunca antes também a necessidade de paz foi maior do que atualmente. Por exemplo, o século XX que se encerrou foi um século de guerra e violência, quando cerca de 180 milhões de pessoas foram mortas em guerras de terror patrocinado pelos Estados. A era pós-guerra não acabou com o derramamento de sangue. Ainda continuou, a gente vê ali, apesar de termos encerrado as guerras mundiais, ainda permeia, apesar de termos adentrado no século XXI, o mundo ainda é permeado por vários conflitos raciais, étnicos, religiosos, causando muito derramamento de sangue. Contudo, a despeito dos melhores esforços de políticos e organizações de paz bem intencionadas, a verdadeira paz permanece ainda indefinida. O Reverendo Moon ensina que tentativas de criar a paz entre as nações sempre fracassarão, a menos que elas comecem com um entendimento abrangente do significado da paz e plantem as raízes da paz nas vidas de indivíduos e famílias. Isso é poderoso. Não vamos dizer que é profético porque a gente fica preocupado que enquanto não implantarmos um mundo de paz, esse mundo que nós juramos lá no 4º juramento, realizarmos perfeitamente o mundo de liberdade, paz, esse mundo de paz, a gente não consegue vislumbrar isso ainda e nos preocupamos com os nossos filhos, nos preocupamos com as gerações que virão e que mundo eles ainda viverão e ainda será que passarão muitos conflitos e enfrentarão ainda épocas de tantos conflitos. A gente se preocupa com isso. Mas é notório que desde que a ONU foi criada, por exemplo, após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de estabelecer a paz mundial, todos os esforços empreendidos, como o próprio texto fala ali, na verdade não chegou em nada. Os conflitos permanecem, a divisão em grupos e os conflitos entre esses grupos ainda permanecem sem solução, porque ainda não conseguimos alcançar esse entendimento abrangente do que é realmente paz. Sem entendermos o que é paz, infelizmente paz ainda tem a seguinte conceituação: paz é o cessar de conflitos. Parece muito simples, é um conceito basicamente genérico, mas pouco eficaz,
porque a gente percebe que o ser humano tem conflitos em todas as esferas da sua vida, desde o nível individual, o conflito mente-corpo, dentro da família, esposo, esposa, pais e filhos, irmãos, e aí vai para todas as esferas da sociedade. Então, quando a gente fala de paz, a gente fica muito restrito àquela ideia de cessar conflitos armados, resolver problemas étnicos, aqueles conflitos aqui e ali, a gente vira e mexe e ouve falar sobre rumores de guerra pelo mundo afora. Não é nesse sentido. A gente tem que entrar mais a fundo nesse conceito de paz. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente, por isso eu vou já passar para a próxima tela. Vamos para a próxima tela? O significado da palavra paz coreana, que está ali escrito Pyonghwa, reside em seus caracteres chineses. Então, para que eu possa entender o significado da paz, essa expressão que a gente traduz como paz para o nosso idioma, que lá em coreano é Pyonghwa, a gente tem que estudar os caracteres chineses, a origem dessa palavra, que basicamente está aí na sua tela, e que significam o Pyong, horizontal, e o Hwa, harmonia. Então, se a gente junta esses dois caracteres, respectivamente, a gente vai formar a expressão harmonia horizontal. De acordo com o Pai Mun, paz surge quando sujeito e objeto alcançam uma parceria harmoniosa. Aqui já cabe uma reflexão, não cabe? Nós não estamos falando apenas de conflitos de esfera nacional, continental, racial, etc. e tal. Não, nós estamos falando dessa relação dual entre parceiro sujeito e parceiro objeto, quando eles estabelecem uma parceria harmoniosa, uma cooperação mútua, eles tendem a prosperar de forma harmoniosa. Para um indivíduo, paz interior significa harmonia entre as características duais de mente e corpo. Na família, paz significa harmonia, igualdade, compartilhamento mútuo entre esposo e esposa. Essas mesmas qualidades são necessárias para a paz no mundo. Então não adianta simplesmente a gente estabelecer paz depois de um conflito bélico, aonde alguém ganhou e alguém perdeu. Isso significa que eles vão entrar numa parceria harmoniosa? De jeito nenhum. O fato de se assinar ali um tratado de paz porque eu perdi a guerra, porque eu sofri e acabei pedindo rendição, me rendi, não significa que eu vou passar a ser um parceiro objeto harmonioso daquela outra pessoa, ou daquela outra nação, daquele outro poder. A paz, ela alcança uma parceria harmoniosa através de um dar e receber, e não através de conflito. Nós não somos adeptos da dialética, nós não somos adeptos daquele pensamento de tese, antítese e síntese. Nós somos adeptos da dualidade, através do dar e receber, se harmonizando e estabelecendo uma unidade, estabelecendo, por conseguinte, paz. O que é paz, então? O que é o mundo de paz que nós falamos no Juramento da Família? É um mundo onde todos os parceiros duais, todos os parceiros sujeito e objeto, alcançam uma parceria harmoniosa, onde a gente consegue estabelecer uma relação de cooperação, uma relação de compartilhar mútuo, que vai permitir a prosperidade, o desenvolvimento, o crescimento para um estágio mais elevado, melhor, ou seja, um progresso. O progresso é resultado do estabelecimento da paz. Sem paz, não há progresso. Se existe conflito, não há melhoria, não há evolução, não há desenvolvimento. Então, é importante entendermos esse conceito de paz à luz do princípio, para que a gente possa, consequentemente, trazer esse entendimento para as pessoas que realmente podem construir aquilo que eles almejam, paz mundial. Vamos avançar para a próxima tela? Paz não é simplesmente a ausência de conflito, como eu comentei na tela anterior. Deve haver relacionamentos harmoniosos ao redor. Não é um estado de paz se a calma e o silêncio é forçado por uma arma. Também acabei de comentar. Não significa que, no conflito, quando existe um conflito bélico, por exemplo, eu perdi a guerra, eu fui bombardeado, não tive como revidar, aí eu peço rendição e estabeleço um momento de paz. Isso não significa paz realmente. Esse silêncio forçado por uma arma não significa paz. Eu posso estar aqui quietinho, mas eu posso estar me articulando para me vingar, para revidar, porque o ressentimento pela imposição pela arma não significa que eu me subjuguei, não significa que eu estou totalmente subjugado.
Deve haver relacionamentos genuínos e dinâmicos que satisfaçam todas as pessoas. Nem é um estado de paz quando as pessoas colocam altas cercas para manter os outros afastados. Então hoje talvez você possa ter paz dentro da sua casa porque você afasta todos os perigos. Colocou cerca elétrica, colocou alarme, colocou câmera na sua casa e aí você se sente seguro. Não é muito seguro, você fica, na verdade, ainda inseguro. E é por causa dessa insegurança que você se cercou de todos esses itens de proteção. Então isso não é um estado de paz realmente, né? Muito pelo contrário. Na verdadeira paz, não há muros ou barreiras. Pessoas de todas as nacionalidades e raças podem caminhar sem qualquer atrito, sem qualquer conflito, sem qualquer inveja, sem qualquer insegurança, sem qualquer desconfiança, sem qualquer medo. Verdadeira paz também é caracterizada por igualdade. Enquanto persistir desigualdade no mundo, onde a maioria tem pouco e uma grande minoria tem muito, a insegurança por conta da desigualdade, a inveja por conta da desigualdade, o atrito e a desconfiança por causa da desigualdade, vai gerar, por conseguinte, falta de paz. Aqueles que têm menos estarão sempre com inveja daqueles que têm mais, enquanto aqueles que têm mais sempre estarão tomando medidas defensivas para manter a sua riqueza e o seu status contra aqueles que poderiam tirá-los deles. É aquilo que eu acabei de mencionar, cerca elétrica, câmera, alarme, segurança e etc, e etc. O Pai Mun explica, pessoas, famílias ou nações boas podem estar ligadas horizontalmente entre elas em pé de igualdade. Onde há igualdade, então pode haver paz. Pion, da palavra Pionhua, tem o significado de uniforme, plano, horizontal. Sem o Pion, sem o horizontal, mesmo se houver Hua, harmonia, a paz logo desaparecerá, porque ela não é igual, ela não tem o aspecto de igualdade, de amplitude, de ter atingido a todos igualmente, sem distinção e sem condicionalidades. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre paz, vamos entrar no aspecto aí dos escopos da paz. Vamos falar um pouquinho sobre paz individual. Paz existirá em cada nível da família universal, mas a sua raiz, a sua semente original, o ponto de partida da paz está em cada indivíduo. O ensinamento de Confúcio fala sobre esse ponto. Quando a mente é retificada, a vida pessoal é cultivada. Quando a vida pessoal é cultivada, a família é regulada. Quando a família é regulada, o Estado estará em ordem. Quando o Estado está em ordem, haverá paz por todo mundo. Desde o Filho do Céu até as pessoas comuns, todos devem considerar o cultivo da vida pessoal como a raiz ou o fundamento. Nunca houve um caso quando a raiz estava em desordem e ainda os galhos estivessem em ordem. Então é muito simples, apesar da analogia ser muito inteligente, simplória, mas inteligente, a gente percebe que essa colocação de Confúcio vem de encontro àquilo que a gente defende também dentro do unificacionismo, ou seja, eu não posso falar de paz mundial, eu não posso falar de paz nacional, eu não posso falar de paz estadual ou municipal, ou mesmo uma paz dentro da minha família, se eu não conseguir plantar essa semente, construir, cultivar isso dentro da minha própria vida pessoal, dentro da minha existência individual. Então, o ponto de partida para que a gente possa realmente estabelecer a paz no mundo é fazer com que as pessoas consigam vencer o primeiro ponto, que é criar paz dentro de si mesmas. Esse é o grande lema do verdadeiro pai, a gente cansa de ver ele falando sobre isso nos seus discursos. Que antes de eu querer dominar o universo, eu preciso aprender a dominar a mim mesmo. Se eu não consigo estabelecer um domínio, uma harmonia, uma paz harmoniosa dentro da minha própria existência, eu não posso pregar isso para ninguém, eu não posso ter a ousadia de querer falar isso para os outros, falar para você, falar para uma outra pessoa, falar... Construa a paz na sua vida, precisamos construir a paz no nosso bairro, precisamos fazer esse país ser um país de paz. Como está a minha vida individual? Quem sou eu individualmente? Uma pessoa em conflito, onde a minha mente e o meu corpo estão em conflito? Pronto, perdi o argumento, perdi o poder da palavra ao falar sobre paz, porque eu mesmo não consigo praticar isso na minha vida individual. Vamos avançar para a próxima tela?
Paz a partir da família para o mundo. Então vamos já passar para os próximos níveis. Com a bênção de paz de Deus sobre a família, a solução para o conflito humano está ao alcance. Nossas famílias se tornam os instrumentos de paz quando elas encarnam a paz de Deus e produzem filhos de paz que interagem a paz como leite do peito de sua mãe. Vivendo em paz como indivíduos e famílias e resolvendo as desigualdades e injustiças entre os povos do mundo, edificaremos um mundo envolvido em relacionamentos harmoniosos em todos os níveis. Isto manifestará a imagem divina, se assemelhando ao dar e receber harmonioso da vida interna de Deus. Este será o mundo de paz. Então é isso que eu estou falando. A gente está falando de construir a paz a nível mundial, mas eu preciso passar por todos os degraus anteriores. É como uma escada. Eu não tenho como chegar lá na esfera, no escopo mundial, sem ter passado com vitória pelos graus anteriores, por cada um dos degraus desta escada, indivíduo, família, sociedade, nação, até chegar ao escopo mundial. Vamos avançar para a próxima tela? Aqui a gente já encerra o ponto aí sobre paz e vamos falar um pouquinho então agora já sobre o terceiro item aí do juramento. Um mundo de liberdade, um mundo de paz e um mundo de unidade. O que nós queremos dizer unidade? A palavra coreana para unidade é Tong-il. Pode ser interpretada muito simploriamente ali numa tradução primária como unificação ou unidade. Em geral, unificação significa o processo de se tornar uma unidade, enquanto unidade significa o estado consumado da união. Deu para perceber, então? Quando a gente fala unificação, nós estamos falando do processo. E quando nós falamos de unidade, nós estamos falando do estado já consumado desse processo. Eu vou promover a unificação. Vamos fazer uma analogia? Vamos promover a unificação das Coreias. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão divididas, então nós vamos desencadear um movimento de unificação das Coreias. Beleza. Ao longo do processo, nós chamamos isso de unificação. Quando concluímos o processo, qual é o resultado disso? As duas Coreias passam a ser uma só. Então, nós chegamos ao estado de unidade. Deu para entender? Ficou claro aí a ideia? Então, a palavra coreana no juramento que nós falamos, o mundo de unidade, é Tong-il. E ela tem essas duas opções. Vamos analisar aí o que o juramento demanda de nós. Como a frase do juramento da família representa o estado de um mundo que tem aperfeiçoado o ideal de criação de Deus, unidade é a melhor tradução. Por isso, no português, nós usamos essa expressão. Um mundo de liberdade, paz, unidade e não unificação. O que nós almejamos não é o processo. O processo nós devemos fazer no dia a dia, mas o que nós queremos alcançar é o estado de unidade, o mundo de unidade. A Igreja de Unificação é um movimento para unificação. Ela trabalha para desencadear o processo. Quando a gente chegar no resultado final, no estado almejado, ou seja, quando nós criarmos um mundo de unidade, para que serve a Igreja de Unificação? A Igreja de Unificação existe para desencadear o processo. Mas o juramento fala que nós devemos buscar o objetivo final, a unidade. O seu propósito é criar um mundo unido. É unir aquilo que agora se encontra dividido. No juramento da família, nós juramos aperfeiçoar o ideal de criação, o qual será o mundo de unidade. As palavras unidade e unificação têm várias nuances de significado. Deu para perceber isso aí nessa nossa discussão até agora. Alguns pensam sobre unificação como carimbar todos em um único molde e fazê-los acreditar na mesma coisa. E isso está errado. Isso está errado. Eu já vou fazer um parênteses aqui. Vamos dar uma interrompida na leitura, vamos conversar um pouquinho aqui. Às vezes a gente entende que a unificação é como se a gente estivesse fazendo todos iguais. Não significa colocar todo mundo no molde. Ah, não, nós vamos criar a Igreja de Unificação. Então, a partir do momento que eu sou da Igreja de Unificação, eu tenho que ser igual. Eu tenho que fazer tudo o que o outro faz, do jeito que ele faz, com os hábitos que ele faz, com os gestos que ele faz. Não, nós não somos comunistas. Nós não queremos um modelo igual. Nós não vamos fazer todo mundo ali numa forma sair igualzinho. Não é isso que nós queremos quando falamos um mundo de unidade.
O texto segue dizendo: o ex-ditador da Coreia do Norte, o Kim Il-sung, por exemplo, clamava pela unificação da Península Coreana pela força militar. Outros falam sobre unidade num sentido espiritual, como emergindo ali da unidade divina, com uma coisa miraculosa acontecendo de uma hora para outra. Estes são conceitos distorcidos e defeituosos que criam e causam violência à diversidade natural da criação e, especificamente no que diz respeito ao ser humano, viola a individualidade, aquela característica peculiar que eu, que você, que cada um de nós temos. Isso não pode ser suprimido, isso é o que dá alegria, que gera felicidade para Deus. Ver a sua natureza manifesta de infinitas formas em cada um dos seus filhos de forma única e peculiar. Então, unidade, a unificação não almeja construir um mundo de unidade onde todos nós sejamos todos iguais. Iguais no sentido de que temos que ter os mesmos trejeitos, hábitos, comportamentos, gestos e modos de falar. Não. Não é isso que o mundo de unidade vai estabelecer para a família unificacionista mundial. Vamos avançar para a próxima tela? Mais perto do ponto está a unidade exibida por um casal amoroso. Então vamos mudar um pouco aí o exemplo. Um esposo e uma esposa se fundem em uma unidade. Contudo, eles não perdem, eles não abrem mão da sua identidade individual. É uma coisa fantástica isso que o reverendo Moon fala. Isso é uma coisa divina. Quando ele diz que um homem e uma mulher, quando eles se juntam, é dois que vira um. É só na vida humana que a gente consegue fazer essa conta matemática, né? É somar dois e dar como resultado um. Por quê? Na verdade, ambos se completam. Eles não perdem a sua identidade, eles não perdem a sua característica. Mantém isso, mas aprimora isso com a parte que vem do outro ser. O homem melhora quando ele encontra a mulher melhora quando ela encontra a sua contraparte que a completa. Sem abrir mão, sem perder, sem ter que apagar a sua identidade individual. Isso é preservado, isso é melhorado, isso é aperfeiçoado, isso é divinizado, para dizer melhor, de acordo com aquilo que a gente aprende dentro do princípio divino. Num bom casamento, esposo e esposa desfrutam ao ver os seus reflexos no seu amado. Vê que a sua esposa passou a ter uma nova característica que você contribuiu para forjar aquilo nela, e vice-versa. A esposa enxergar que aquilo que o marido melhorou foi através da mão dela, forjado pelo esforço, pelo carinho, pelo amor manifestado por ela, que fez com que aquele atributo, que aquela qualidade desabrochasse, melhorasse, aflorasse. Como quando dois amantes dançam juntos e se movem juntos como uma unidade, suas diferenças criam entusiasmo e beleza. A mesmice cria somente o tédio. Não obstante, mesmo este tipo de unidade não alcança o auge da verdade. Então esse exemplo dos dançarinos é uma coisa fantástica. Você vê, por exemplo, aí vamos pegar um estilo de música assim, mais romântico, como por exemplo o bolero argentino, o casal dançando um bolero. Você vê que os passos do homem são bastante peculiares e diferentes do passo que a mulher dá dentro dessa dança. Mas a harmonia disso cria a beleza. Eles não perdem a sua individualidade. Cada um faz um gesto e a mulher dá o rodopio e o homem dá o apoio. E essa interação cria beleza, gera entusiasmo. E ninguém abre mão da sua identidade, muito pelo contrário, ela é aprimorada. Então dá para perceber o que nós estamos querendo dizer quando almejamos um mundo de unidade? Nós vamos somar todas as individualidades, minha, sua, de todo mundo, para que depois isso seja melhorado. E somado, que tipo de estirpe a humanidade vai formar? Que qualidade de seres humanos vão ser educados e criados dentro do escopo desta família humana? No ensinamento do Pai, unidade significa três criando unidade no amor. Então ele vai além. Ele diz não apenas dois, não está ali só homem e mulher, mas existe uma terceira parte envolvida. Convencionalmente, nós pensamos sobre as famílias como sendo formadas através da unidade de dois, mas isso não é totalmente certo. O paradigma de Deus para a família é a base de 4 posições, o fundamento de 4 posições, na qual
Deus participa como um verdadeiro membro da família. Então, quando Deus, o esposo e a esposa se tornam uma unidade, um livre e harmonioso compartilhar de amor e beleza desabrocha entre eles, e eles se envolvem em movimento esférico em 3 dimensões. Então, essa é a graça da coisa. É ali que nós almejamos construir um mundo de unidade, onde vamos somar todas as nossas individualidades aperfeiçoadas com a participação do próprio Deus na interação dessa grande família mundial. E o mundo de unidade é isso, o resultado de uma única estrutura harmoniosa, fundamentada e construída com diferentes identidades individuais preservadas, melhoradas, desenvolvidas, aperfeiçoadas. Vamos avançar para a próxima tela? Participação, viver junto e herança. Então, não tem como a gente falar sobre unidade sem detalhar esses itens. Vamos fazer esse comentário. Unidade tem 3 qualidades: participação, viver junto e herança. Membros da família, nessa discussão aqui vocês vão entender, né? Vamos fazer uma discussão melhor para entender o que ele quer dizer com essas 3 qualidades do termo unidade. Membros da família participam nas vidas uns dos outros e apoiam as atividades uns dos outros. A esposa apoia o trabalho e a missão do seu esposo, o esposo ajuda sua esposa a cuidar da casa e dos filhos. Então, basicamente, a participação está inserida nesse contexto. O que significa viver junto? Significa compartilhar a situação um do outro, ou seja, esposo, esposa e os filhos compartilham mutuamente as alegrias e também tristezas um do outro. Isso vai também doença e saúde, riqueza e pobreza, é aquela máxima do casamento que o cristianismo faz. Então é interessante se viver junto, compartilhar. Não é simplesmente estar na mesma casa, mas você precisa sentir o que o outro sente. Entender o que o outro não falou, mas está implícito no olhar ou então no gesto. Esse compartilhar cria mais proximidade. Então, finalmente, os membros da família compartilham uma herança comum. Isso vai estabelecer o que nós já falamos também no juramento anterior, quando falamos lá das 4 grandes realidades do coração, as 3 grandes realezas e o reino da família real. Nas 3 grandes realezas, nós falamos ali do convívio de 3 gerações. E ali, através das 3 gerações, se estabelece e também vai se legar uma tradição que vai ser perpetuada geração após geração. Isso se chama herança. A unidade cria esse processo de transmissão, tanto material quanto espiritual, deste legado, desta tradição familiar, ou então em nível mundial, aí essa unidade mundial vai ser legado, transmitido como uma herança, como uma tradição, geração após geração. A casa e as propriedades não são a única herança transmitida para um cônjuge e os filhos. Tradições, valores, uma forma de vida, o estilo são também transmitidos geração após geração. Uma família com uma tradição de música vai legar uma herança de música. Uma família com uma tradição de sobriedade, trabalho duro, transmitirá essa tradição de indústria e economia. Pais que amam caçar e pescar transmitirão para seus filhos uma tradição de amor ao ar livre e assim sucessivamente. Deu para perceber o significado disso? Vamos avançar para a próxima tela? Falar sobre o 4º item aí, felicidade. O que seria o mundo de felicidade? Todos buscam felicidade, desejamos uma felicidade que estimula os nossos corações e é manifestada em nossas circunstâncias resultantes. Este é o significado da palavra coreana para felicidade, que está lá no juramento número 4, Hanbok. A palavra felicidade em coreano comumente denota uma emoção de alegria, mas felicidade completa. É isso que a palavra, a expressão Hanbok usada no juramento significa. Ela inclui tanto a alegria interior quanto a alegria exterior da boa fortuna. Tudo em torno do bem-estar de cada um de nós. Os caracteres chineses aí que formam a palavra Hanbok denotam basicamente fortuna e bênção. Ambos os caracteres contêm profunda sabedoria sobre o significado de felicidade. Não é um conceito muito superficial, então quando a gente estuda juramento, principalmente no idioma coreano, a gente percebe que existe ali muitos significados. Por isso a importância da gente estudar item a item e, por vezes,
palavra por palavra. A verdadeira felicidade aparece quando a humanidade e todas as coisas estão em harmonia, centrando em Deus. Ou seja, não há uma felicidade apartada destes requisitos, ou seja, ela aparece quando toda a humanidade e também todas as coisas estão em harmonia, tendo como centro desta harmonia Deus. Felicidade humana genuína está sempre de acordo com a felicidade de Deus. Não há como dizer que o ser humano possa ser feliz quando Deus está infeliz ou vice-versa. Qualquer coisa diferente disso é falso. Então é muito interessante as pessoas hoje no mundo falarem sobre felicidade, desejarem felicidade, almejarem felicidade e esquecem do estado do coração de Deus. Não compreendem as emoções. Como está o coração de Deus? Como é que eu posso estar feliz sabendo que Deus chora, sabendo que Deus lamenta, sabendo que Deus se ressente, que Deus tem amarguras? É uma tolice, chega a ser bobo alegre, né? É um conceito de bobo alegre, porque você está feliz com o quê? Qual o motivo da sua felicidade, companheiro? Deus, nosso Pai, deseja compartilhar a plenitude de sua alegria conosco. Vamos avançar para a próxima tela? Então, de acordo com o princípio divino, para a gente deixar bem claro essa ideia de alegria e felicidade, nós precisamos voltar à origem disso. Está lá no princípio divino, quando a gente estuda lá no capítulo 1, princípio da criação, a alegria é produzida quando um parceiro sujeito se relaciona com um parceiro objeto que reflete e elabora a própria natureza do sujeito. Então, o princípio divino explica como se produz a alegria, e isso lá no propósito da criação, quando a gente vai discutir o propósito da criação, a gente percebe, através do esclarecimento do princípio divino, que a alegria é gerada quando o parceiro objeto reflete, como diz aí o texto, as características, a própria natureza do seu parceiro sujeito. Então, da mesma maneira, a alegria celeste no reino surge quando nos assemelhamos a Deus, compartilhando a natureza de Deus e participando na vontade de Deus. À medida que eu me assemelho a Deus, à medida que eu estabeleço aquela lógica que nós falamos lá naquele primeiro diagrama, lá no início da nossa discussão de hoje, fazendo aquela sequência, estabelecendo um mundo de liberdade, paz, unidade. O mundo de felicidade é o resultado, porque eu vou conseguir estabelecer o propósito da criação. É através da realização do propósito da criação, através da forma como eu passo a manifestar, espelhar, refletir a característica, a natureza de Deus, que eu posso dar alegria a Deus e estabelecer por conseguinte o resultado inevitável, o mundo de felicidade. Ou seja, para que nós criemos um mundo de felicidade, para que nós possamos ver todas as pessoas felizes no mundo, a primeira pessoa que todos nós devemos estar voltados à atenção para tornar feliz, para dar a felicidade, para aliviar o coração sofredor é Deus. É Deus que nós precisamos fazer feliz, porque a partir do momento que Deus sentir felicidade, nós estaremos como consequência também construindo um mundo de felicidade. O princípio divino também descreve esta alegria em termos das 3 grandes bênçãos. Lembra? Está lá no Gênesis 28, está lá na finalidade da criação, capítulo 1 do princípio divino. Cada bênção nos chama a alcançar uma semelhança específica e peculiar da característica de Deus, dando a ele essa característica de alegria também única e peculiar. Entre Deus e o indivíduo, entre o indivíduo devoto e sua família e o mundo social, e entre o indivíduo e o mundo natural, basicamente as 3 grandes bênçãos. Por exemplo, nos alegramos quando observamos a natureza em toda a sua beleza, porque ela estimula elementos de nossa própria natureza original. Sentimos felicidade por fazer parte de uma sociedade harmoniosa e pacífica, porque estas qualidades da sociedade são iguais à harmonia e paz dentro do nosso próprio ser. Essa é a forma que se produz alegria. Essa é a forma como nós poderemos construir um mundo de liberdade. Primeiro, estimulando a felicidade de Deus e, por conseguinte, recebendo todos os estímulos necessários para que a nossa vida humana, para que o mundo humano, para que o reino humano possa também se tornar um mundo de felicidade. Vamos avançar para a próxima tela? Então, para finalizar aí, para falar de felicidade, eu vou deixar aí basicamente 3 passagens bíblicas para ilustrar. Então, lá nos Salmos tem essa citação interessante. Na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Neemias diz assim: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E lá em Filipenses, para fechar, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então vamos dar alegria para Deus, vamos produzir alegria para que o mundo de felicidade humano possa se realizar e Deus possa habitar conosco. Beleza, gente? Então esse era o tema de hoje, né? Vou avançando aí já para a próxima tela, onde a gente vai mostrar o esquema básico. Na sala virtual anterior, fazendo a parte 1 e 2, nós falamos lá sobre a família universal que abrange céu e terra, ou aquela grande família em nível cósmico. E depois, na sala de hoje, detalhamos aí aquela parte do juramento que diz lá, juramos realizar um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. E esses são os 4 itens que a gente discutiu. Então fechamos aí o juramento número 4. Na próxima sala virtual vamos já entrar no juramento número 5, então já vamos aí fazendo o nosso compromisso, né, para a nossa próxima sala virtual estarmos aí participando. Eu já vou virar para a próxima tela, encerrando a sala de hoje, desejando a todos uma semana abençoada. Fui, tchau!